Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Athena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas aí em diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Um tema que a gente gosta de conversar bastante aqui nesse canal é o tema de tecnologia, né? E o impacto que a tecnologia traz no mercado como um todo e ajuda, né, muitos profissionais a crescerem na sua carreira. A tecnologia tem revolucionado diversos mercados, não só para aqueles profissionais que trabalham especificamente com faculdades, com cursos voltados para a área da tecnologia, como infraestrutura, desenvolvimento, sistemas, mas outros mercados também estão sendo influenciados pela tecnologia, dando diversas oportunidades de crescimento profissional e oportunidades para empresas que querem empreender e trazer diferenciais para o mercado. A gente pega esse exemplo em diversos segmentos, né? Praticamente todos os segmentos estão sendo impactados pela tecnologia, e alguns especialmente, né, está tendo uma mudança completa dentro do segmento, trazendo impacto muito grande e trazendo oportunidades para novos profissionais. Aí você pega, por exemplo, até a própria área de marketing, né, com marketing digital. Tem várias outras áreas que estão sendo evoluindo, né, várias áreas agora que você pode vender nas redes sociais, e-commerce. E uma área que está sendo impactada muito também pela evolução da tecnologia é a área do direito. E nisso foi criado um novo segmento, né, que é o chamado direito digital, que é profissionais especializados na área do direito, que também acabam se especializando na tecnologia, e a importância da evolução da tecnologia, o quanto ela impacta na criação de novas leis, de novos cybercrimes, né? E por isso o mercado teve essa necessidade, as empresas têm essa necessidade de ter profissionais com essas duas especializações, né? Especialidade no direito e na tecnologia. E justamente para falar sobre esse assunto, né, que é um assunto interessantíssimo, que abre diversas oportunidades para você aí crescer profissionalmente ou para você agregar valor na sua empresa. Para isso a gente trouxe dois convidados especialistas na área. Um deles já esteve aqui no Athena Podcast, está revisitando a gente. E o outro é um cara que tá trabalhando comigo, inclusive, que é uma referência na área, que eu confio muito. Então, assim, como são dois convidados hoje, eu vou deixar que vocês se apresentem aí. Aí eu vou começar com o que já participou aqui anteriormente, que já é velho de casa, o Dr. mais Jean. velho, né? Dr. Jean, o pessoal acho que já te conhece um pouco, mas reforça aí, queria que você se apresentasse um pouquinho, falando da sua especialidade, das suas referências aí pro pessoal. Excelente. Obrigado, Thiago, novamente pelo convite e pela oportunidade de trocar esse bate-papo aqui, trocar experiência com vocês, com profissionais aí de mercado, né? Então, eu sou advogado, especialista na área de direito digital, atuante com foco em produção de dados, né? Atualmente com foco em produção de dados e privacidade, certificação aí pela Exim, como DPO, certificação pelo Data Privacy, certificação também como gestor de privacidade, e já envolvido aí há mais ou menos uns 10 anos aí a mais nesse ecossistema aí de segurança da informação, que hoje dialoga muito bem com a questão de proteção de dados pessoais, né? Hoje eu sou sócio de um escritório de advocacia e representante aí da área de proteção de dados e privacidade. Legal. Então, né, Dr. Jean, para quem não conhece, ele já participou aqui do Athena Podcast, dá uma olhada nos episódios anteriores aí, ele contou um pouquinho da história dele, da trajetória, da carreira. É bem interessante para você que está assistindo a gente agora. Depois que assistir esse, não esquece de se inscrever, dar um like e depois dar uma pesquisada no episódio que ele fala sobre a carreira dele, que é muito legal, principalmente para você que é advogado, quer entrar nessa área de direito digital, né? Ele que está desde o início aí, né, dessa nova tendência, há 10 anos fazendo isso, quando o direito digital ainda era meio desconhecido, né? Poucas pessoas sabiam da importância disso, né? Foi meio que criou esse mercado, e o Dr. Jean está desde o início, né? Tanto que eu mesmo, pessoalmente, aprendi muito com ele, que também, né, sou da área aí de segurança da informação, privacidade de dados. E eu tô aqui com o outro, que é o Thiago Mendes, que também é um especialista na área. Thiago, se apresenta aí pro pessoal, por favor. Bom, é uma honra estar aqui com vocês, Dr. Jean, né, Thiago. Bom, sou graduado em Direito, já atuo na área de proteção de dados há cerca de 3 anos. Sou especialista em compliance, tenho algumas certificações aí, Exim, para DPO, CIPM, APP, CDPO-BR, entre outras. E atualmente também cursando uma pós em compliance e governança.
Então, e o Thiago, inclusive, presta serviço aqui para a Athena Security, para a empresa que patrocina aí o canal. Ele é o responsável pelo departamento jurídico, né, que presta serviço para os nossos clientes da consultoria, justamente para a parte de privacidade de dados, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que é um serviço que a Athena Security presta. E trabalha aqui com a gente, vai dividir um pouquinho do conhecimento dele e experiência prática que a gente tem em conjunto aí, né, no mercado. Perfeito. Então, são 2 referências. O Dr. Jean também, né, já trabalhou comigo aí. A gente se conhece já, sei lá, uns 10 anos já, doutor? Por aí. Daí para mais um pouco, talvez. E para quem não lembra, né, eu sou especialista consultor aí em segurança da informação, né? E a gente trabalha em conjunto, né, justamente com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que meio que uniu esses 2 mundos, né? Assim, já a questão do direito digital já existe há um bom tempo, mas agora está muito mais forte com a questão da importância de garantir a privacidade dos dados, né? Com essas novas leis que começaram lá fora, né? Agora vieram para o Brasil. Aí eu queria que até para o público entender um pouquinho melhor o quanto é importante esse assunto e como isso está gerando oportunidades no mercado. Aí, Dr. Jean, né? Você que acompanhou desde o início, isso daí, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como se construiu essa nova tendência de privacidade de dados, por que isso é importante e como surgiu essas leis que, né, começou lá na Europa e depois veio aqui para o Brasil. Se puder contextualizar aqui para a gente. Excelente. O tema LGPD, né, de grande relevância, porque proteção de dados pessoais, né, é talvez um equívoco que existe, que está só relacionado à questão da privacidade, mas não. Proteção de dados pessoais, ela tem como objetivo proteger outros direitos e garantias individuais do cidadão, por exemplo, liberdade de expressão, de crença religiosa. Então, qual que é a importância de uma legislação de proteção de dados pessoais? Porque por trás dos dados existem pessoas, e proteger dado é proteger pessoas, né? Então, qual que é o contexto, né? O histórico da legislação de proteção de dados pessoais, a gente poderia até ir mais para trás, digamos assim, mas pegar desde 95, né, com a diretiva europeia, lá na Europa, já existia uma diretiva de proteção de dados pessoais. Logo depois tivemos o regulamento europeu, o GDPR, e aí, na sequência, o Brasil também entendeu por bem, né, para estar alinhado com outros países que têm uma legislação de proteção de dados pessoais, ter também a sua lei de proteção de dados pessoais, que o objetivo principal é proteger os dados pessoais do cidadão. Então, esse é o contexto da legislação de proteção de dados pessoais no Brasil. Legal. Tiago, quer fazer algum complemento? Acho que é importante a gente salientar também agora a emenda constitucional 115, né, onde a proteção de dados também passa a ser um direito constitucional. Ah, é? Sim, sim. Nossa, que legal. Então, e assim, até aproveitando essa questão, né, de virar um direito constitucional, então é para toda a população, né, para toda a sociedade, para todos os indivíduos, né, é importante salientar que é uma lei voltada para a pessoa física, né, o pessoal às vezes confunde porque as empresas têm que se adequar, mas acho que o objetivo da lei é proteger a pessoa física, né, daí eu queria perguntar para vocês, aí, né, até evoluindo em cima do que você falou, Thiago, o quanto que essa lei pode impactar negativamente para a pessoa física e para a população no geral, para quem está assistindo a gente. Então, né, às vezes o cara que não é um advogado, não é um especialista em segurança da informação, tecnologia, para o dia a dia, para a pessoa comum, para a dona de casa, né, o quão é importante essa questão da privacidade de dados, o quão as pessoas podem ser prejudicadas perante a isso. Bom, dados, né, quando tratados, viram informações, valores. Né? Uhum. Então, é muito importante a proteção dos dados, porque através de dados é possível a aplicação de certos golpes. Né? Era comum anteriormente, antes da lei de proteção de dados, a venda de dados, então empresas lucravam com os dados das pessoas físicas. Então, existiria aquela possibilidade de ser incomodada, a pessoa ficar sofrendo ligações de telemarketing, isso etc. acontece todo mundo, né? Acontece muito, até hoje acontece ainda, né? Apesar de ter agora essas novas diretrizes aí contra o 303, né? Antes do número. Toda empresa que trabalha agora com telemarketing, né? Tem que ter identificador. Todo mundo está sabendo, explica um pouquinho isso daí também. Bom, Dr. Jean, quer? Na verdade, agora, né, quando você recebe uma ligação promocional de uma empresa vendendo algum produto, é obrigatório que se tenha na frente o 303. Então, ou seja, o titular dos dados, o cidadão, ele consegue identificar que aquela ligação é de uma empresa que está querendo, de alguma forma, vender o seu produto ou serviço. Então, ele pode optar, deliberar por não atender a ligação.
Então foi uma forma de... Então, mas isso já está em vigor? Já está em vigor. Mas já está acontecendo? Porque eu acho que, se eu me lembrar as últimas vezes que eu algumas vezes eu tenho recebido, assim, já com o identificador 303. Mas ainda não está 100%? Eu acredito que, eu não sei se todas as empresas adotaram, né? Mas, por exemplo, acho que empresas de telemarketing, acho que estão utilizando, né? É mesmo? Que é justamente... Mas se a empresa estiver regular, então eu posso exigir meus direitos ali e reclamar de alguma forma? Teoricamente você teria um canal para poder, né? Para poder reclamar dessa insistência nas ligações, né? Então, porque isso incomoda muita gente, né? É padrão você ficar recebendo diversas ligações de operadora, etc., ofertando produtos e serviços que você às vezes nem quer e tal. E como eles conseguiram esses dados foi justamente, né, pela questão que você está falando da má utilização dos dados pessoais. Exatamente. Que eles pegaram sem a sua autorização e tal. Aí queria que você complementasse. Acaba caindo, né, num caso que acontece bastante comigo ultimamente, que é da empresa alegar: mas são dados públicos, peguei na internet. Não é porque o dado é público que ele pode ser utilizado para qualquer outra finalidade, né? O que seria o dado público? O dado tornado público pelo titular. Entendeu? Então as empresas aproveitam desses dados públicos, tornados públicos para suas finalidades, e acabam aplicando novas finalidades e utilizando, né, para suas próprias finalidades, né, para lucrar em cima disso. Tá. E aí, então, assim, questão de dado público, por exemplo, rede social. Eu recebo muita ligação de gente no LinkedIn, ou às vezes e-mail, né? E-mail é mais comum até. Falando, eu peguei seu contato no LinkedIn. É um dado público, eu expulso lá. Então, isso aí tá dentro da lei ou não? Ou as empresas podem fazer isso ou não? Na realidade, vai depender muito da política do aplicativo, né? Nem por isso eu posso ir pegando os dados do Facebook e utilizá-los para outras finalidades que não sejam aquelas expostas nas políticas. Né? Então é porque eu deixei público, né? Eu né, escolhi lá em deixar público. Mas eu deixei público às vezes para meus amigos, né? Não para um cara me ligar para falar... Exatamente. Pra ofertar um as finalidades propostas ali pelo aplicativo e pela plataforma, né? Legal. Aí, isso é uma questão de um incômodo, mas... Como mais você pode, né, a pessoa que está assistindo a gente pode ser lesada pela má utilização desses dados? Aí, doutor Jé, se puder complementar. Eu acho que um ponto assim, bastante preocupante é a discriminação, né? Porque, por exemplo, o Google ele tem mais informações do indivíduo do que o próprio indivíduo. Então, quando você tem acesso a essas informações, você consegue perfilar, que significa que você criar perfis de pessoas. E aí, talvez, atitudes discriminatórias, por exemplo, não conceder crédito para uma pessoa em detrimento de outra, em razão do local onde ela mora. Então, essa questão da discriminação também é uma preocupação da legislação, né? E garantir também que o cidadão ele tenha um controle de onde estão os seus dados. Então, fazendo um link com esse exemplo que você trouxe aqui, da questão do LinkedIn. Então, qual que é o questionamento? O LinkedIn é uma plataforma de negócio, né? É uma rede profissional. Sim. Tá. Qual que é a expectativa do Thiago, por exemplo, como titular nessa plataforma? É receber ligação, por exemplo, de uma empresa que ofereça, por exemplo, produtos produtos, por exemplo, eu sei que você está com duas crianças pequenas agora, produtos, por exemplo, para criança, para bebê, não é só essa expectativa, mas em contrapartida, receber um contato profissional de alguém querendo contratar o seu serviço, cliente, ou querendo fazer network, faz sentido. Então, o que o Thiago trouxe, essa questão desse conflito que existe do dado público e privado, está muito dentro do contexto, né? Então, o que eu não posso fazer, por exemplo, ir lá no LinkedIn, coletar informações, gerar um banco de dados para oferecer produtos e serviços que estejam fora daquele contexto. Aí é uma violação. Né? Então, e muita empresa faz isso. E esse conflito, né? Se é público, então eu posso ter acesso e posso fazer o que quiser. E aí você viola um princípio da lei, que é a questão do quê? Do titular ter o controle dos seus dados. Porque o objetivo da lei é justamente isso. Eu preciso saber quem tem as minhas informações. Em algumas situações eu preciso dar essa autorização com o consentimento, algumas situações não, né? Mas eu preciso ter o controle. Se é permitido a qualquer player, por exemplo, e numa fonte pública coletar dados para vender qualquer produto ou serviço que esteja fora da expectativa do titular, aí você esvaziou a legislação, a LGPD. Então essa que é a lógica que está por trás, né? É permitir que o titular tenha o controle dessas informações para evitar, principalmente, discriminação, né? Essa importunação que é você ter a sua esfera privada, né? Incomodada de alguma forma, né? Você tem o direito à privacidade também, né? Que é um dos direitos que
que a LGPD lá traz, mas esse é o contexto que a lei que ela traz. Mas às vezes até dados financeiros também, golpes, né? Agora estão crescendo muito o número de golpes utilizando dados das pessoas, né? Até golpe de WhatsApp. Engenharia social, por exemplo. Que o pessoal entra em contato, né? Para questões... Não é só questões, às vezes, de denigrir a imagem ou gerar um desconforto. Às vezes também prejuízo financeiro mesmo também pode acarretar com isso, né? Com alguns tipos de fraude, né? Tem muitos exemplos disso aí hoje em dia. Vocês têm algum em mente aí que vocês poderiam exemplificar? De engenharia social ou de fraude? De golpe, fraude... São tantos que a gente acaba até fugindo um pouco do radar, né? O phishing seria interessante, o phishing, né? justamente. Porque se uma situação que você tem acesso a informações de um titular, quando você arquiteta o golpe, você cria uma identidade muito mais fácil, né? Porque aquela pessoa, o fraudador tem tantas informações, entende o contexto que está inserido, que ele acaba acreditando que aquele golpe é verdadeiro, né? Então, por quê? Porque teve acesso a informações muitas vezes não foi nem um vazamento, foi de fonte pública também, né? Agora, claro que na prática é muito difícil você coibir isso, né? Porque as pessoas, elas têm por natureza compartilhar as informações, né? Ainda mais numa sociedade onde as pessoas, elas utilizam de forma até muitas vezes excessiva as mídias sociais, estão expondo as informações, de certa forma elas estão dando o quê? Estão dando elementos para os fraudadores. Então, ou seja, não adianta ter a LGPD que tem como objetivo proteger o dado pessoal, mas se também a vítima, pessoa individualmente ela se expõe, né? Que isso no direito tem um termo muito bonito, que é a autocolocação da vítima em risco. Ela mesma se coloca em risco. Nossa. Então, isso facilita, né? Acho que o Kevin Mitnick diz que quebrar código é possível, mas cooptar a pessoa é muito mais fácil, né? Através da engenharia social, né? É fácil você... É possível você quebrar uma barreira tecnológica, mas você, através de engenharia social, com informações privilegiadas, você aplicar golpe é muito mais simples. Então, só contextualizando, né? Como especialista aí na parte de ataques, de hackers e consultoria em segurança da informação, só explicando para o público às vezes mais leigo que a parte de engenharia social é um tipo de ataque, né? Que em vez de utilizar tecnologias para descriptografar, para invadir sistemas, né? Que existem diversos vírus e ataques voltados aí para a parte de tecnologia, você utiliza habilidades sociais, que normalmente é você entrar em contato, contando uma mentira, né? Justamente manipulando informações e enganando as pessoas para conseguir, às vezes, ter acesso a informações privilegiadas, conseguir aplicar um golpe. Aí tem vários exemplos disso, né? Daí é legal até, em cima do assunto que a gente está falando, a gente citar um exemplo clássico aí, recente, que é um problema que, né, impacta aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi o vazamento dos dados do próprio Ministério da Saúde, do pessoal que se cadastra, né, para fazer a vacinação. E o aplicativo lá do SUS ficou indisponível durante meses. Acho que, né, foi divulgado em todo lugar, todo mundo deve ter visto isso. Muita gente passou perreio por causa disso, né, porque você precisava às vezes comprovar que você se vacinou e não conseguia ter acesso ao sistema. E esses dados também vazaram. E aí o cara pode pegar um dado, já sabe que você está cadastrado lá para vacinação, sabe em qual dose que você tá, qual a próxima dose que você precisa tomar, e aí ele entra em contato. É um exemplo que aconteceu real, né? Mas que pode acontecer com um dado que vaze de um mercado, dado que vaze, sei lá, de uma compra online que você fez, do próprio banco onde você tem conta aberta. Mas aconteceu isso recente com um dado que você forneceu para uma coisa importantíssima, né, que era vacinação, para um órgão público que deveria zelar pela proteção desses dados. Essas informações vazaram, aí o cara usa técnicas sociais com aquele dado vazado, entra em contato com uma mensagem do WhatsApp, ou às vezes até ligando diretamente, querendo remarcar uma próxima vacinação e pede outras informações suas, pede para você criar uma senha, aí ele usa essa senha para acessar outros sistemas, outras contas bancárias, alguma coisa que você acessa, a conta do seu e-mail, e aí ele usa essa engenharia social para realmente aplicar um golpe, ou às vezes até pedir um Pix, alguma coisa do tipo. Então realmente é bastante perigoso, né? E aí esses vazamentos de dados de grandes órgãos vão totalmente contra o que a LGPD preza, certo? Justamente. E aí, qual mais casos que vocês lembram que teve assim de vazamento? Além desse ataque ao Ministério da Saúde, né, o mesmo grupo de cybercriminosos, o Lapsus, recentemente também ocasionaram um ataque no Submarino, Lojas Americanas
né, que também são outros casos já indo para a área privada, mas também grandes ataques. E semana retrasada, eu acho, a gente teve um caso na Costa Rica, onde acho que era um worm nesse caso, um ataque de worm, onde as exportações e exportações do país ficaram bloqueadas o dia inteiro, causando um prejuízo de milhões de dólares, né, por conta de um cyberataque. Sim. E de vazamento de dados também teve recente do Bradesco, né, que eu lembro que eu vi as notícias dos contratos de financiamento do Bradesco, vazou os dados e tal. Mas legal, daí esses exemplos a gente, né, explicou um pouquinho do que impacta para a sociedade no geral, né, a pessoa que está assistindo a gente, para a pessoa física. Agora vamos falar dentro das empresas, né? Aí essas empresas, você vê que grandes empresas passam por isso, empresas de pequeno porte também pode passar. O quão perigoso isso é para as empresas, né? Porque aí vaza os dados do cliente, gera toda essa reputação negativa, né? Que sai na mídia, etc. Aí essas empresas também podem ser multadas e ter um prejuízo financeiro devido a isso? Como é que funciona? Sem sombra de dúvida, acho que o maior impacto é o reputacional, né? Esse é acho que um ponto, embora existe a possibilidade da aplicação de multa aí de 50 milhões pela NPD, mas acho que a questão reputacional acho que é o maior impacto, né? Que pode acarretar para a organização. E muitas vezes você tem um processo parado, né? Um processo de negócio parado, e isso se traduzir em prejuízo efetivo, né? Deixar de ganhar dinheiro porque a operação parou, né? E uma questão também interessante de trazer é que a LGPD, de alguma forma, acho que ela acabou despertando o interesse dos hackers, né? De violar essa barreira da legislação, né? Porque uma lei que se propõe a proteger dados pessoais, né? Então, é uma pretensão muito ousada da legislação. Eu acho que, de alguma forma, acabou desafiando aí os cybercriminosos, né? E aí, é verdade. E aí, eu acho que você pode... Eu não sei se em razão dos holofotes estarem mais direcionados para a questão da lei, isso trouxe mais à tona, né? Nos meios de comunicação, ou se, de fato, isso despertou o interesse, desafiou, né, os cybercriminosos. Mas a questão reputacional acho que é a mais impactante, né? Então, mas daí eu acho que é legal o que você falou, né? Porque aumentou muito, né? Sim, desde que a lei entrou em vigor, até desde na Europa. Lá, alguns tribunais, por exemplo, sofreram ataque, por exemplo, de ransomware. Também? Então, esse exemplo é o que não falta. Acho que pela quantidade muito grande de exemplos, a gente acaba escapando, né? Se procurar notícias aí no Google, vai aparecer um monte de vazamentos. Então, mas essas empresas, elas estão sendo punidas, porque a lei já está em vigor, né? Elas estão sendo punidas, elas estão sendo multadas. Como é que é esse processo? Na questão até, né, de como a partir do momento que a empresa deixa vazar os dados pessoais dos seus clientes, que é o que a lei, né, exige que isso não aconteça, né, tenta prevenir que isso aconteça pelo menos, a partir do momento que aconteceu, as empresas são realmente culpadas, elas são automaticamente multadas? Como é que é esse processo jurídico? O Thiago pode complementar, mas assim, eu não tenho acompanhado nenhum caso de multa pela NPD, né, efetivamente. Embora a NPD ela é a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão público brasileiro, justamente, né, que tem como papel zelar fiscalizar a legislação, né? Além de criar essa cultura de proteção de dados, né? Então eu percebo que a NPD ela está ganhando maturidade, está ganhando corpo, está ganhando musculatura, né? Ela já tem uma agenda, né, com algumas prioridades. Mas a NPD, particularmente, eu não acompanhei nenhum caso que a NPD aplicou multa. Mas nós temos situações de órgãos como o PROCON, por exemplo, ações indenizatórias, a Senacom, né, contra empresas que, porventura, deixaram vazar dados dos seus funcionários. Acho que não tanto de funcionário, mas mais de clientes, né? Então, tem situações, sim. Já está acontecendo. Tem alguns casos. Agora, de notificação para que a empresa preste esclarecimento, né, dentro do processo administrativo, isso já está acontecendo. Então, nesse sentido, a NPD está sendo muito proativa. Então, todas as notificações que são direcionadas a ela está notificando a empresa para que apresente justificativa dentro desse processo administrativo, até tenha o direito de apresentar sua defesa, né? Não, perfeito. E aí, Thiago, aproveitando que você tem uma experiência muito grande em prestar serviço para as empresas, né, para elas conseguirem se adequar aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, qual a importância que você vê para as empresas realmente se atentarem a isso, né? Porque a gente até brinca que no Brasil tem aquela questão de a lei pega, a lei não pega. Tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Daí você pega, a lei do bafômetro lá pegou. Daí o pessoal começou realmente, né? Lei de o pessoal fala de
como é que é? De pensão alimentícia, pega. Algumas outras leis você vê que realmente não vai para frente, acaba as pessoas não sendo punidas por causa disso. E o que você sente? Você acha que a lei pegou? Qual a importância da empresa realmente se adequar? É só para se prevenir da multa, sendo que a multa não está tendo tanto, como o Dr. Jean falou? Quais são os outros... por que é importante para uma empresa se preocupar com isso? Bom, nesse momento, a NPD ela tem atuado de maneira orientativa, né? Poucos casos de multa. Eu mesmo não conheço nenhum até o momento, né? A não ser no caso de reincidência, onde já em algumas audiências públicas eles deixaram bem claro isso, que no caso de reincidência, sim, as empresas serão multadas, né? Se você entrar no site da NPD, você encontra diversos documentos orientativos, manuais, justamente para trazer essa conscientização para as empresas. Porque o que falta hoje no Brasil? Promover a cultura da privacidade, né? Hoje as empresas veem a LGPD como uma forma de burocratizar os negócios, burocratizar os processos. Não é dessa forma, né? Estava até conversando com o Dr. Jean sobre isso hoje. A LGPD ela traz uma estruturação para a empresa. A empresa consegue ter maior domínio de processos, traz lucratividade, né? Traz rapidez, agilidade. Né? Então a LGPD ela deve ser observada como, né, uma legislação que vem para proteger o titular, proteger as empresas, né? Para a sociedade, é um bem para a sociedade. Legal. Então, entra em dois fatores, né? Que é a questão de diminuir risco para a empresa, né? Porque se acaba tendo esses vazamentos, tem até o que o Dr. Jean falou, a questão de ir para a mídia é algo que realmente gera uma publicidade negativa gigantesca para a empresa, né? E também, às vezes, de o seu cliente ser lesado, e aí você perde tanto o cliente, como às vezes pode ter um processo, alguma coisa do tipo. Então, é uma precaução para a empresa em si. Mas é uma questão de consciência, né? Consciência social, consciência de né, querer o bem e a proteção, a segurança dos seus próprios clientes, dos seus próprios colaboradores, né? Porque, querendo ou não, as empresas armazenam as informações dos seus clientes e ela é obrigada a ter essa proteção, e a partir do momento que ela, né, se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados, ela consegue comprovar isso. Eu acho que agrega valor, né? É muito positivo você saber que você escolheu o produto de uma empresa e essa empresa se importa com os seus dados, né? Que não deixa Deus dará para depois alguém ficar ligando para você do telemarketing lá porque vazou aquela informação, né? Exatamente. Então, é nesse nível, nessa linha de raciocínio que vocês acham que é importante para as empresas se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu acho que você pontuou uma questão bem interessante, que é a questão do diferencial competitivo, né? Além dessa questão de proteger a sua imagem, mas eu, titular, né, como titular dos dados, certamente eu vou escolher aquele prestador de serviço que ele zela mais pelos dados dos titulares, em detrimento daquele que já não tem essa preocupação. Então, isso vai acabar, em algum momento, né, essa questão cultural que o Thiago trouxe também, que as empresas vão começar a ter que ter uma cultura de proteção de dados, de segurança da informação. Então, isso vai acabar separando uma empresa da outra e vai acabar até, em última instância, perdendo o negócio, porque é uma empresa que ela não tem esse zelo, esse cuidado pelos dados pessoais do seu, não só do titular, do cliente, mas até mesmo do seu colaborador, né? Então, esse ponto que você trouxe é bem interessante, né? Então, é muito mais que falar na questão pecuniária, né? Na questão da multa, né? Mas tem outros valores que envolvem. E você falou da questão também da sustentabilidade, né? Então, aquela empresa ela vai ter um compromisso com a sustentabilidade social, que é o cuidado que ela tem com os dados pessoais de clientes, parceiros de negócio, fornecedores. Então, acho que esse é um ponto que cada vez mais vai amadurecer nas organizações, né? Nessa linha da cultura, né? Você se criar uma cultura de proteção de dados pessoais. Porque quem é prejudicado é a sociedade como um todo, né? Porque às vezes é seu cliente, às vezes né, o cara que é empresário, que às vezes não se preocupa com isso, mas ele passa na família dele, que a mãe dele sofreu um golpe, que vazou o dado dela lá no hospital. Então, assim, né, a partir do momento que você se preocupa consigo, também se preocupar com o próximo, né? É uma cadeia, né? Um círculo. É a questão da cultura mesmo que você falou, que eu acho que realmente é importante entrar na cabeça do pessoal, né? Não ser só uma questão... E é uma lei, né? Não é algo opcional, né? É a mesma coisa, né? Essa questão de confiança é a mesma coisa que uma empresa que só nega imposto. Justamente, né? Por mais que os impostos sejam caros, você pode ficar bravo pra caramba com o sistema, mas... né? Então, a gente... Aí se você não segue o sistema, você está cometendo um crime, infelizmente, né? Então, né, daí briga, reclama e tal, mas a partir do momento que você não paga imposto, esse imposto não é arrecadado, e aí não paga hospital, então, assim, gera outros problemas, por mais que muitas vezes, né, a política é complicada em termos do dinheiro ser bem aproveitado. Mas é uma lei que tem que ser seguida, né? Então, assim, você vai confiar numa empresa que sonega imposto? Se você soubesse que ela sonega, aí você vai confiar numa empresa que não segue a lei, que não trata os dados de forma adequada, né? Acho que tem na cabeça de muita empresa que é algo opcional, né? É uma boa prática, e não é, né?
Vocês sentem isso aí e no dia a dia? essa lógica de responsabilidade social também é interessante, né? Nesse exemplo que nós trouxemos aqui do vazamento da engenharia social. Muitas vezes você não consegue identificar qual empresa que deixou aquele dado vazar, mas o titular ele foi lesado. Então, acho que a LGPD ela traz essa questão dessa responsabilidade social, que todos os players têm o dever de alguma forma zelar pelo dado. Por quê? Porque é um bem valioso, né? O Thiago trouxe também a questão da emenda constitucional, que traz a proteção de dados como direito e garantia fundamental. E qual que é a importância disso? Passa a constar lá no artigo 5º da Constituição Federal como direito e garantia fundamental, assim como a liberdade, a propriedade. Então, olha a importância, né? Então, se entendeu que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental e importante, por essa razão, porque é uma questão de responsabilidade social. Porque muitas vezes você não consegue identificar onde ocorreu o vazamento, só que o titular foi lesado, né? Então, até essa questão, quando você traz essa ideia, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Que a lei ela não proíbe o fluxo de dados, ela racionaliza. O que é racionalizar? Você pode utilizar dados pessoais, você pode tratar dados pessoais, porque dado pessoal é um commodity, na verdade, né? Que é o petróleo, né? Então, você pode utilizar dados desde que você tem valor, né? Tem valor. Desde que você faça isso com transparência ao titular, que você tenha condições de prestar conta, que você garanta que os controles foram aplicados para a segurança dos dados pessoais, né? Justamente para essa relevância social. Então, olha o que nós estamos dizendo aqui, né? É uma relevância social, é muito mais uma situação isolada, né? Sim. Porque o fluxo de dados é contínuo, né? Tá em todo lugar, em todo momento. E é cada vez maior, cada né? vez maior, né? É uma questão até da evolução da tecnologia como um todo, né? Hoje a gente está totalmente dependente dos aplicativos, do smartphone, né? De agora compra online, principalmente depois da pandemia, né? Que daí todo mundo, né, não podia ir para os lugares, ir para a feira e tal, comprava tudo online. Então, para utilizar todos esses recursos que hoje são fundamentais para a qualidade de vida da população como um todo, que assim, os benefícios tecnológicos têm que ser aproveitados, né? Só que aí muita gente aproveita desse benefício tecnológico, que a ideia inicial era ajudar a população, e pega essas brechas para utilizar de forma inadequada, para cometer crimes, fraudes. Aí tem, né, cartão de crédito clonado, a informação que vaza e tal. E aí, com a evolução da tecnologia, a tendência é isso aumentando cada vez mais, né? E todo aplicativo que você usa hoje, né, pode reparar no seu celular, pede lá integração com seu e-mail, com o Facebook, com não sei o quê. Um monte de redes sociais que a gente tem, né? Antigamente era só o Facebook, agora tem Instagram, exatamente, tem LinkedIn, tem Snapchat, tem Tinder, tem, né? Tudo isso daí é rede social e cada vez mais, né? Daí o cara que anda de bicicleta, ele tem a rede social de andar de bicicleta, né? E aí, todo momento, você está fornecendo seus dados. Então, se todos não têm uma consciência de que, a partir do momento que você tem um processo de coleta de dado pessoal, independente, você tem que prezar pela segurança desses dados, uma dessa que vaza pro outro, e aí o problema continua, né? Tem uma corrente muito interessante que diz que hoje nós vivemos na era dos dispositivos móveis, cercado por uma economia de vigilância. Ou seja, a todo momento as empresas, o Estado, né, estão querendo traçar perfis para verificar o nosso padrão de consumo, né, e até mesmo prestar serviços desejáveis. Né? Então, perceba a importância da proteção dos dados. Né? A todo momento, nosso celular está pegando informação, traçando perfil. Isso pode ser utilizado de uma boa maneira, né, ou de uma maneira incorreta e acabar prejudicando o titular. Então, até que, né, falam que a teoria da conspiração, eu não acho que não chega nem a ser teoria. Que é a questão de o que a gente está falando ali, o seu celular tá sendo, pode estar gravando ali, né? Aquela questão que muita gente fala, né? Que nem você falou, né? Agora eu sou pai de gêmeos aí e tal. Sim. Aí, às vezes, só de comentar, não sei o que lá tal, do nada vou acessar a internet ali, a rede social, chega uma propaganda ali querendo, né? Vendendo fralda, vendendo mamadeira. Caramba, que estranho, né? O nosso produtor aqui falou que tem um caso desse aí, ó. Conta aí. Isso comigo agora. Juro por Deus. A gente falando sobre esse assunto, mano, se liga. Entrou em contato comigo uma menina falando que é da faculdade de Anhanguera, que eu interagi no Instagram deles, devo ter curtido alguma coisa, me ofereceram bolso e um monte de coisa. Eu falei, eu respondi pra ela, como é que vocês pegaram meu WhatsApp? Muito invasivo isso. Justamente. Aí catei, bloqueei e denunciei. Quando eu autorizei, né? Não sei nem como eles conseguiram meu WhatsApp. Acabou, mano, agora. Acabei de bloquear e denunciar, enquanto a gente tá gravando. Você em casa, já passou por isso? Põe nos comentários aí que pra gente justamente refletir sobre isso. Mas e aí, o que ele faz num caso desse aí? Como é que vocês acham que isso aconteceu? Provavelmente aquela questão de dados públicos.
Né? As empresas saem consultando, né? Entra no LinkedIn, entra em outras plataformas, vai pegando dados. Talvez ele tenha interesse nesse perfil jovem e tal, tá dentro desse padrão, vamos oferecer esse produto, esse serviço? Aí cai nessa questão. E não dá para descartar também que eu acho não, né? Mas existe um comércio, né? De dados pessoais, né? Uma venda de dados pessoais, né? Então, certamente, uma empresa fornecendo para outra empresa, vendendo dados pessoais, e é justamente, você traça um perfil e aí você começa a direcionar propaganda direcionada, meu cliente né? Potencial, esse perfil é meu cliente potencial. E muitas vezes, até por você ter essas características, você consegue falar, não, esse aqui faz sentido eu oferecer produto pela idade, ou porque já tem uma graduação nessa área, né? Então, é justamente nessa linha que a LGPD ela vem proteger o titular, né? Agora, claro, que é uma missão difícil, né? Sim. Por quê? Justamente por esse fluxo intenso de dados pessoais. É muita informação. E aí nós voltamos para aquela questão da responsabilidade social, né? E a lei, se você analisar ela friamente, ela traz essa proposta, né? Olha, você tem que ser transparente. Você tem que... seria diferente se no caso ele tivesse cadastrado numa plataforma educacional e tivesse autorizado receber... talvez fosse até interessante para ele. Sei lá, estou procurando um curso em determinada área. Então, para mim, é interessante receber... publicidade direcionada afeta esse tema. Não tem problema nenhum. A questão é quando você acaba recebendo uma propaganda de forma muito intrusiva de algo que está totalmente fora do seu radar, né? Então, no celular então privado... não é o bicho-papão, também é questão de publicidade direcionada. Não. De traçar um perfil do seu comportamento de uso, de navegação na internet. Porque, né, todas as redes sociais fazem isso, né? O TikTok agora que tá bombando, você vê lá, se você gosta de ver stand-up e os comediantes falando, ele vai te mandar só stand-up. Se você gosta de ver menina dançando, ele vai te mandar só menina dançando. Justamente porque eles rastreiam essas informações, e essas informações de uso, de utilização, também são dados pessoais, né? E o pessoal às vezes não sabe, mas também é um dado pessoal. Então você tem que autorizar eles de rastrear isso ou não, que tanto agora os aplicativos estão começando a pedir isso e tal. Mas isso não é negativo, porque, né, direciona um nível de comportamento e você vai gostar melhor dos conteúdos, porque vai ser mais direcionado para você. E aí eles encaixam com propagandas que tenham correlação com os seus gostos. O problema é realmente quando isso vai para um outro nível. Quando não é transparente, né? A questão é a transparência. Né? Sem dúvida. Você precisa ser transparente para o titular, né? Que você está coletando os dados. Deixa claro que isso está acontecendo, pedir autorização, né? Por isso que eu gosto dessa frase. Não gerar essa surpresa que surgiu aqui pro Luiz, nosso produtor. No telefone acho que é mais invasivo. No celular particular, privado. Porra, porque ele poderia dizer o seguinte, olha, imaginemos que ele foi lá, se cadastrou na plataforma educacional. E aí tem plataforma que até tem essa opção, né? Você quer receber uma newsletter, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Ele pode dizer o seguinte, olha, para mim por e-mail tudo bem, mas no meu WhatsApp eu não quero. Então é você ter o direito de escolha, né? Sim. Que de novo volta naquela questão no termo técnico, que é a autodeterminação informativa. Que é você ter o controle dos seus dados. Então, eu gosto muito dessa frase, que acho que resume bem, né? A lei não nega o fluxo dos dados, mas ela racionaliza. Então, é a transparência. Porque hoje nós não conseguimos viver sem dados. Dados é importante para fazer negócio, né? E é até interessante receber algo que seja do seu interesse, Sim, né? De acordo com as suas preferências, né? Às vezes está procurando um prestador de serviço, não aparece, já facilita a sua vida, sem dúvida. Também tem essa parte positiva. Mas o intrusivo que você falou legal. Você foi no Instagram lá, esse cara podia ter mandado uma mensagem no seu Instagram, né? Daí estaria no mesmo nível ali, sei lá. Mas agora já uma ligação realmente é algo que incomoda, te atrapalha e tal. Isso pensando em casos leves, né? Mas esse rastreamento das informações que eu acho que é um perigo, né? Tanto que você vê que muita gente coloca aquelas fitinhas para tampar a câmera do notebook. Você não sabe quando tá filmando, né? Às vezes, sei lá, numa hora íntima com a sua esposa lá, ou com a sua amante, sei lá, né? Alguma coisa pessoal sua ali. Qual é o nível disso, né? Quando você tem certeza que o aplicativo não pode passar esse nível, ter acesso a essas informações, que perigo isso traz, né? Eu acho que o perigo é gigantesco, né? Que é o que você trouxe da ideia de sociedade de vigilância, né? Você está a todo momento sendo monitorado, né? Exato. Então a privacidade ela ganha até outro contexto, né? Sim. A ideia de privacidade, justamente por essa razão. Mas no caso, por exemplo, de um celular que está te escutando, por exemplo, isso é altamente intrusivo, isso é proibido, vedado pela lei, né? Se faz isso, é a revelia da legislação. Mas, segundo reza a lenda, isso acontece, né? Tem, né, aquelas notícias que falam que agora pode ser que eles tenham até
parado, mas Meu que Instagram, antigamente não... Agora a gente tá conversando. Se eu citar certo produto ou serviço, amanhã eu vou olhar o Instagram e vai estar aparecendo isso. Mas se você autorizar, né? Ou não? Então, se eu autorizar, isso tá na política de privacidade. Mas a galera tem que ter essa consciência de ler as políticas, né? Todo site, todo aplicativo tem uma política. Então, eu acho que uma forma de fomentar essa cultura da privacidade é iniciar, né? Trazendo esses conceitos, conscientizando as pessoas que, ó, a política de privacidade serve para demonstrar a transparência de como seus dados são tratados, se ocorre o compartilhamento, e implantando, né, essa semente da privacidade nas pessoas. Sim. As pessoas têm noção desse risco e Exatamente. começar a se preocupar. Acho que é o primeiro passo, Exatamente. né? Não sair só se cadastrando em todo... Né? Porque tinha muito disso até, tipo, quiz de perguntas para descobrir qual personagem do Harry Potter você é. Aí, para você conseguir responder esse quiz, você tinha que dar autorização para eles terem acesso aos dados seus do Facebook. Ele pegava os dados de todos os seus dados da rede social, todo o seu perfil de comportamento. E aí você vai autorizando. É importante essa consciência para falar, peraí, vale a pena para um negócio tão besta eu já fornecer meus dados? Que é o que você falou, é dinheiro, né? É ouro, você tá dando ouro de graça ali, né? Aquele caso da Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, justamente. Mesma coisa. Dados, perfis através do Facebook, conseguiram praticamente manipular uma eleição. Então, gerava ali perfis, né, das localidades de cada usuário. Em certo estado americano, as pessoas têm uma maior aderência por armas. Então, fazia chegar propagandas, né, publicidade sobre o candidato, né, voltado ao interesse daquelas pessoas nas áreas. Apoiando o uso de armas, né? Então, aí você já era a favor e tal. Então é interessante. Então você conseguia... E aí, às vezes, você pensava o contrário e aí chegava do mesmo candidato, a publicidade meio que contrária ali, né? E esse exemplo que você trouxe é bem interessante. Bem assim, manipulado, olha a relevância, né? Você conseguiu alterar o processo democrático de uma das maiores nações, dos Estados Unidos, né? Você consegue eleger um candidato, alçar ele à presidência, porque você manipulou informações, né? Que foi você o caso manipulou do Cambridge Analytica. Das eleições do Trump, do Trump contra a Hillary Clinton, isso, né? Isso acontece. Foi em 2016 ou 2018? 2016. Esse exemplo que você trouxe realmente ele foi gritante, né? Justamente por isso. Envolveu um processo democrático, né? da maior potência mundial, né? Por quê? Porque teve acesso às informações. Por isso que a frase informação é poder, né? Se eu tenho informações a seu respeito, eu tenho poder sobre você, porque eu consigo direcionar, né? Se eu não me engano, a mesma empresa também estava envolvida num escândalo que teve na União Europeia, né? Onde a Grã-Bretanha queria sair da União Europeia e essa empresa também estava envolvida ali nessa manipulação de perfis. Eu não lembro, não tenho certeza se é a Grã-Bretanha. Que é ter um voto popular e tal, isso. Né? Caramba. Então, legal. Então, acho que assim, com o nosso bate-papo até agora, deu para o pessoal entender a importância que esse assunto tem, né? O quanto isso impacta, tanto, né, as empresas, as pessoas, como a sociedade como um todo. E isso está trazendo uma revolução para o mercado de trabalho, para as empresas que agora, né, antes não tinham essa preocupação, agora começaram a ser obrigadas a ter, porque é uma lei e tal. E como é que vocês sentem que isso está movimentando o mercado? E aí eu queria até, como é que, pegando isso para a trajetória de vocês, né, que vocês são especialistas da área jurídica, do direito, como é que vocês viram que isso realmente, que essa mudança do mercado abriria essas portas para vocês se especializarem nisso e para aproveitar essa tendência nova de mercado. Aí, por ordem, né, que começar com o Dr. Jean, que começou primeiro, e aí agora até o Thiago falar mais dos tempos atuais, claro, quanto isso ainda está tendo relevância. Tá, eu começo. Tá. Na verdade, sim, criou um novo nicho. Você foi bem no começo lá, né? Não, justamente. Você começou a trabalhar com direito digital, faz em que ano, mais ou menos? 2012, mais ou menos. A LGPD não tinha nem a GDPR. Na verdade, não tinha nem o Marco Civil da Internet. Ele já discutia da importância de se ter, isso no ambiente acadêmico, né? De ter uma legislação que referente à proteção de dados. Então, já discutia essa questão, né? E aí, a expectativa é que o Marco Civil, ele de alguma forma, fosse garantir essa proteção, mas como o Marco Civil está mais relacionado a provedores de internet, né? Então, para o direito, né, eu acho que surgiu um novo nicho, né? Porque é lei, então, imediatamente remete à figura do advogado, embora nós sabemos aqui que é uma lei que é multidisciplinar, que ela envolve outras competências, né? A parte de segurança da informação, a parte de governança, de processos, né? Mas criou um novo nicho de mercado, por exemplo, com a criação da função, né? Vou chamar aqui de profissão, né? Do encarregado de dados, do DPO, que é uma função inédita, né?
no mercado, que é aquela pessoa que vai ser o ponto de apoio, vamos simplificar aqui para a audiência, né? Que vai ser o ponto de apoio na organização justamente para fazer esse canal entre o titular do dado, né? Que porventura quer saber de que forma os seus dados circulam, quais são as finalidades que os dados foram coletados, né? Então ele vai ser o canal de comunicação. Então, ou seja, eu titular, eu quero exercer meus direitos, né? Como titular de dados pessoais, por exemplo, de informação. Então, me socorrer aqui. Eu preciso ter um ponto, né? Um canal. Na empresa, alguém que cuida alguém disso, que cuida. que vai E que eu essa vou figura poder do DPO, reclamar para ele ou pedir informação para ele. Justamente. Então, só que essa pessoa tem outro papel dentro da organização, né? Criar a cultura de proteção de dados pessoais, né? Trazer para a organização as melhores práticas, né? Então, essa é uma profissão que está sendo muito almejada no mercado. Então, assim, os profissionais tanto da área jurídica, mas como da área de segurança da informação, não necessariamente porque você não precisa ter uma graduação específica, né? Eles estão buscando se especializar, buscar certificações, assim como o Thiago também obteve, para poder explorar essa oportunidade, né? E aí abre o leque para... Joga um feixe de luz também, um tema importante, que agora você tem muito mais fundamento para defender, que é a questão da segurança da informação, porque não tem como proteger dado pessoal sem segurança da informação. Então, você jogou um feixe de luz do tema, trouxe mais importância e relevância para o tema. Então, assim, eu acho que movimentou muito o mercado. A parte de forense, de investigação, porque quando acontece um incidente, precisa descobrir onde ocorreu aquele incidente, se aquela empresa realmente ela garantiu todos os esforços para poder proteger os dados pessoais. Então, eu acho que se movimentou de uma... E olha que nós estamos no comecinho ainda, né? A lei é relativamente nova, né? No cenário jurídico, nós temos poucos julgados que enfrentaram diretamente a LGPD. Então, tem muita coisa por vir aí e eu acho que isso vai aquecer muito mais o mercado. Tem muita coisa pendente ainda para regulamentação. Por exemplo, portabilidade de dados, diversos outros itens que a lei traz, mas deixa ali uma brecha, expressa de forma subjetiva. Né? Então, logo também a NPD vai estar trazendo muita coisa. Então, acho que esse mercado da proteção de dados vai aquecer, vai ter muita oportunidade para o advogado, para quem é da área de segurança. Né? É uma coisa que não se via anteriormente, o advogado envolvido com a tecnologia. Né? E hoje já é uma realidade. Que legal. E aí tem que se atualizando, né? Porque as tecnologias estão sempre evoluindo, aí né, a lei vai se aprimorando, então está sempre, né, surgindo novas demandas, novos desafios, e aí esses profissionais têm que estar sempre, né, atualizados para conseguir ajudar as empresas da melhor forma, e isso gera uma oportunidade, um nicho de mercado muito grande a ser explorado, né, para pessoas que querem crescer nessa profissão, né? Então, aí tem essa nova profissão, né, que é o encarregado de DPO, né, DPO que é o termo que a gente puxou da gringa lá, né, do europeu, da GDPR, que é o Data Protection Officer. Isso. Que seria justamente essa pessoa responsável para implementar essa cultura de privacidade de dados, revisar esses processos, né, garantir esse compliance da empresa de acordo com a lei. E aí, na LGPD encarregado, a gente usa... O brasileiro gosta de usar o nome que é mais chique, né? Do DPO. Então, tem esse novo cargo. Então, assim... E aí, como é que funciona? É obrigatório as empresas terem esse... Toda empresa, qualquer CNPJ precisa ter esse encarregado de DPO ou não? Como é que funciona isso de acordo com a lei? Bom, houve uma flexibilização recentemente para empresas de médio e pequeno porte, né? Onde não necessita ter um encarregado de dados, porém, precisa ter um canal de privacidade. É até legal tocar nesse ponto dessa flexibilização, porque as pequenas empresas acham que não precisam me adequar à lei de proteção de dados. Nem chegaram a ler o texto dessa flexibilização. Entendi. Então, ela vem para flexibilizar, mas não isentar. Né? E um dos pontos que ela traz é essa questão do encarregado de dados. Então, assim, mesmo se uma empresa é pequena... ela pode estar isenta. Eu não preciso ter encarregado, mas eu tenho que seguir tem que ter canal de privacidade. Que a lei Porém, exige. Existem ali alguns outros critérios para você se enquadrar nessa flexibilização, como, por exemplo, a escala do tratamento, a categoria dos dados. Então, até as pequenas empresas devem passar por uma análise, né, para que possa verificar se aplica ou não essa flexibilização. Ah, entendi. Mas pequena empresa você está considerando o quê? Tem um limite de funcionários ou é pela questão do contrato social da empresa? A lei ela traz a definição de acordo com o porte da empresa. E ela qual tem um faturamento, que eu não vou recordar agora, mas o agente de tratamento de pequeno porte, que é bom deixar bem claro isso, que a empresa pode ser pequena, mas se ela trata um grande volume de dados pessoais, ela já não tem ou dados sensíveis, já não tem esse benefício. Então, ela traz alguns parâmetros, né? Mas ela intitula como agente de tratamento de pequeno porte, né?
Então, mas ainda tem que seguir diversas tem que seguir, regras, né? tem que só ter uma flexibilização. Considerando como você, o ônus, né, de como você falou, ter, né? eventualmente, contratar um DPO, né, que ele pode ser tanto funcionário, ou como pode ser externo, né, o caso do DPO as a service, né? Mas é um ônus para a empresa. Então, se tratando de uma empresa cujo faturamento, né, tem um parâmetro, né? Essa empresa está isenta desse requisito da lei, não os demais. Sim, né? entendi. Desse cargo Desse cargo especificamente. específico, né? Mas tem que ter alguém que também, né, ajude a seguir as outras regras. Então, ainda é importante que a empresa se preocupe com isso e tal. E é importante também dizer, porque assim, acredita-se que a NPD não está fazendo um bom trabalho, mas ela tem inclusive um guia orientativo para agentes de tratamento de pequeno porte, que é justamente para orientar as organizações dessas flexibilizações, né? Que não são apenas a questão do DPO, mas, por exemplo, de você ter uma política geral de segurança da informação mais simplificada. Então, a lei traz algumas flexibilizações para esse tipo de agente de tratamento de pequeno porte, né? Questão de prazos, né? De comunicação de incidente, resposta ao titular. Então, são coisas que ainda estão sendo regulamentadas também. Então, e aí no pequena empresa, no mínimo, provavelmente aquelas que estão enquadradas como ME, justamente, né? simples, Tem né? essa... 60 mil a 3 milhões de tem faturamento. um- só as Acima de avaliações lá. limitado já provavelmente não entra, né? Tem um faturamento, startup está dentro desse corte, né? Startup. Mas se sua empresa já é limitada, já já desconsidera, tem, se já é obrigatoriamente já tem Que também isso não é uma novidade, porque a carregado. Constituição Federal ela fala desse tratamento, digamos, privilegiado para pequenas empresas, né? Então, na verdade, a LGPD ela só seguiu essa... então ME e EPP. ME e justamente. EPP, né? Que é esse Aí, tratamento. acima disso já tem Agora, que só é seguir. importante, né, reforçar, porque o fato da empresa ser pequena, mas se ela trata um grande volume de dados, aí ela tá obrigatoriamente... Por quê? Qual o destinatário da lei? É o titular dos dados, né? Então, a preocupação é sempre com os direitos do titular. Então vamos exemplificar, sei lá, uma empresa pequena, mas, sei lá, um escritório de advocacia pequeno, mas tem informação detalhada sobre todo o histórico criminal dos seus clientes, aí já é dados sensíveis, já teria que seguir os requisitos. Justamente. Não teria essa flexibilização. Clínica médica de pequeno porte, né, acontece bastante também. Dados correlacionados à saúde são Dados correlacionados... sensíveis. É uma questão até lógica, né? Se o DPO, né, ele tem como uma das funções atender os titulares, se você tem um volume menor de titular, o canal de comunicação já é suficiente, né? Então, até para a questão de cultura. Então, imagina uma empresa pequena, uma padaria, porque era a preocupação que se tinha, né? Porque, no primeiro momento, a lei lá no artigo 41 diz que toda empresa tem que ter o encarregado de dados. Aí você fica imaginando uma padaria, uma banca de jornal, né? Então, a lei ela foi racional nesse sentido. Ela, em algum momento, diz o seguinte, que a autoridade nacional, em algum momento, ia criar diretrizes e regras diferenciadas para agente de tratamento de pequeno porte. Então, essa aqui é a lógica, né? Então, só essas empresas estão isentas, mas tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque são alguns critérios, né? Combinados, né? Então, não basta ser uma pequena empresa, tem os critérios que têm que ser observados também. Sim. E essa questão da larga escala da flexibilização é algo também para ser regulamentada. Então, houve muita discussão sobre isso já, né, para estabelecer o que seria essa larga escala, né? É uma capacidade? É 10 tera? É 5 tera? Qual a volumetria de dados, né? O que... É difícil, né, falar exato até qual que é o limite ali, né? Mas, muito assim, amplo. Isso daí já reforça uma questão importante, que se você pega numa empresa que tem, sei lá, 100 colaboradores, que, né, não necessariamente é uma empresa gigantesca. Tem diversas empresas que têm 100 colaboradores. Ou uma empresa que tem 100 clientes. São 100 dados pessoais que você está armazenando. Já é bastante coisa. Então, já o nível de importância se torna muito maior, né? Então, uma empresa que tem 100... Muitas vezes uma empresa que tem 100 colaboradores tem 1.000 clientes. 1.000 clientes, 1.000 dados pessoais, de 1.000 titulares diferentes, né? Sim. E aí isso vai se tornando cada vez mais complexo, quanto maior a empresa, maior volume, né, de dados que a empresa trabalha. E isso está gerando uma oportunidade gigantesca no mercado, né, de profissionais para conseguir fazer essa gestão desses dados que estão sendo armazenados e orientar a empresa a melhor forma de tratar esses dados, né? E volta naquela questão da análise voltada a risco, né? Você tem que fazer uma análise de risco, que você pode ter um volume pequeno de dados, mas que numa situação de um vazamento você pode causar um impacto muito grande ao titular. Então, a empresa que decidir por, de repente, não ter esse DPO, ela tem que ter o suporte de uma consultoria especializada que vai fazer essa análise minuciosa para entender realmente se o fato dela ser um agente de tratamento de pequeno porte, e embora a volumetria dos dados, né, se numa hipótese de um vazamento, isso aqui não pode causar grande impacto aos titulares. É o exemplo de dado sensível, por exemplo, né? Então, por isso que, novamente, a lei ela racionaliza toda essa questão, né? Tem toda uma lógica, por óbvio, por trás da legislação,
que é para proteger, em última instância, o dado pessoal do titular. Não, legal. E assim, aí pensando em massa, né? Porque tem as empresas de grande porte que tem esse volume gigantesco de dados pessoais. Não adianta também só ter o DPO, né? Não, esse DPO vai ter que ter um departamento debaixo dele, É. com diversos profissionais especializados na parte jurídica, especializados na parte de compliance, especializados na parte de processo, especializados na parte de documentação, de governança. Então, assim, e isso também abre oportunidade no mercado gigantesca para os profissionais que querem trabalhar nessa área, certo? Justamente, Exatamente. Esse tocou uma coisa interessante, porque eu lembrei que, geralmente, quando as empresas procuram uma consultoria, elas estão muito preocupadas com essa questão de ter um DPO e ter uma política de privacidade, uma vez de privacidade, né? E acha que apenas essas duas medidas, elas vão estar em compliance com a lei, mas não adianta você ter um DPO, né? É toda uma questão de você fazer análise de risco, entender quais dados são tratados, mapear os processos, e aí é o que você mencionou, só reforçando, né? Você abre oportunidade para um leque de profissionais das diversas áreas, porque o DPO sozinho ele não consegue, né, tocar a banda, né? Então ele precisa do apoio desses profissionais. Eu acho até uma história engraçada de contar, né? Um ponto interessante. Opa, o Dr. Jean deve até compartilhar essa mesma ideia. Quando você chega e conta, né, ali pro gerente de TI, que ele não vai poder ser o DPO por conta do conflito de interesses. Né? Então, geralmente, sempre cai para alguém do TI nessa responsabilidade, né? Assim, no meio da maioria dos projetos que eu estou tocando hoje, eu sinto isso. Sempre é o gestor de TI ou alguém da área de ciência da computação, gerente da computação. E essa pessoa desenvolve ali 100% do papel de implementar certa medida de segurança, de fazer o acompanhamento. Isso pode gerar um conflito com a função do DPO, que tem um papel ali de comunicar, de denunciar, né, qualquer falta de medida de implementação e tal. Então, E como o gerente TI vai ter a visão jurídica, né? Também, que a lei né? exige, né? É meio complexo isso, né? É por isso que o DPO ele se assemelha muito à posição do compliance officer, né? Então ele deveria ser, teoricamente, pelo menos alguém com independência que pudesse colocar o dedo na ferida, né? Poder falar, olha, TI, esse controle aqui não está legal, porque ele talvez não esteja tratando o risco, a ameaça, né? Uma coisa nessa linha, né? Ou até mesmo para o jurídico. Existe uma questão também se haveria conflito do advogado interno, né? Da mesma com a forma função do que- DPO, né? Sim. Mas essa questão ainda não está muito resolvida, porque diferente lá do regulamento europeu, do GDPR, né? Ele não traz com tanta clareza essa questão da independência, né? Ela está meio que subjacente, né? Na legislação, né? Seria ideal que fosse independente mesmo, né? Para poder colocar a mão na ferida, dizer o seguinte, ó, esse processo aqui, ele não É um passou... cara que audita tanto o quem advogado audita, quanto né? o gerente, porque né? imagina O gerente TI. o diretor jurídico, o head da área jurídica, mapeando os seus próprios processos e apontando os riscos. Os seus próprios erros. Então, né? Sim. Então, É um conflitozinho de um interesse conflito, ali. mas não está muito claro ainda, né? Então a gente brinca que nós não sabemos como na prática, né? Quando vai se... A prática é o problema, né? Porque daí, exato. assim, né, tem várias metodologias, frameworks de compliance que falam, você tem que ter um gerente para cada... Aí chega na realidade brasileira de budget ali, né, de empresa ali, né, paga um monte de imposto, consegue ter um profissional especialista para cada uma, fica meio complicado e acaba, né, sendo aquele cara que o gerente geral que faz tudo, né? Então, o gerente de TI que cuida de infraestrutura, sistemas, mais segurança, mais LGPD, é difícil, né? Às vezes até por uma questão de viabilidade da empresa em si. Eu acredito que, acho que se não me engano, o guia orientativo da NPD, ele já tocou nessa questão e acho que nesse primeiro momento diz o seguinte, olha, melhor ter alguém, ainda que seja alguém de TI, eu não tenho muita precisão dessa informação, mas acho que é nessa linha, né? Do que não tem nem o DPO, porque é um processo Ou de... o advogado um tem processo de bolsa. amadurecimento, então tem a questão de orçamento, de budget, né? Nós sabemos que é um custo para as organizações, né? E eu acho que no primeiro momento eu tenho recomendado nas consultorias, eu até digo que é o DPO interino, né? Então, olha, você que é alguém da área de TI, vamos capacitá-lo, né? Justamente para cobrir essa lacuna que muitas vezes tem da parte da regulamentação da legislação, né? E aí você vai acompanhando interinamente até a gente entender qual que é a necessidade real da organização, né? Ou terceirizar. Ou né? terceirizar. Que aí você deixa não só na mão de uma pessoa, mas, né, de uma equipe de profissionais especialistas. Que que vai te eu ajudar entendo tanto na que visão seja o melhor jurídica, caminho. que vai te ajudar tanto na visão jurídica, quanto quanto de segurança da informação, Processos, quanto de segurança. processos, do que você criar uma equipe disso, que aí realmente o custo ficaria... Né? Eu entendo que seja o melhor caminho, tá? Há quem advogue ao contrário, dizendo que um funcionário interno conhece melhor o processo da empresa, mas nós sabemos hoje que existe metodologia para você entender o processo de negócio da empresa, entender a cadeia de E a valores. experiência, né? a Que experiência. terceiro de atender várias empresas de vários segmentos, Benchmark, pode né, a trazer questão um benchmark de fora, justamente, justamente. de outras empresas, às vezes até que tem um processo mais evoluído,
para não só entender, mas como melhorar, às vezes, o seu processo interno, né? Então... E essa adequação é contínua, justamente esse é o ponto, é contínua. Então, eu tenho que implementar um sistema de gestão, né, para não transformar isso num monstro e meu programa de privacidade morrer ali. Você falou outra questão importante, porque assim, as pessoas imaginam que é um projeto, né? E não é projeto, é programa. Né? Porque projeto tem início, meio e fim. Essa diferenciação, né? Projeto tem início, meio e fim, é programa. Por quê? Não adianta. Eu entro na organização como gestor de privacidade, organizo os processos, faço a identificação de gaps, crio a vez de privacidade, política, todo o trabalho, né? Aí depois eu entrego a chave, né, pro gestor, né? E vou embora e não dá continuidade. Então o processo morre, né? E assim, a parte mais sensível, né? Isso já é para segurança, a proteção de dados não muda, são as pessoas, né? É questão cultural, processo, isso é um grande desafio. Né? Então, é um programa porque é contínuo. Então, eu acho que as empresas, elas vão levar um pouco de tempo para entender isso, e eu faço exercício de empatia com as organizações, porque é um custo, mas lei não se discute, cumpre, né? Então, ou você lida com as regras ou lida com as consequências. Então, acho que uma hora a conta vai chegar. Sim. Né? Porque é contínuo, é cíclico, é orgânico. Até porque os processos são vivos, né? Eles mudam. As estratégias, ainda mais numa sociedade aberta, tecnológica, muda-se a estratégia, muda o processo. Aí vai entrar na questão que eu acho importante falar, a questão do privacy by design, né? Que é você pensar na questão da segurança e da privacidade, mas desde a concepção do projeto. Então, quando você está elaborando um projeto, criando um produto, você tem que se preocupar se esse projeto ele tem a privacidade e a segurança da informação embarcada. Isso é questão cultural. É vivo, então tem que ter uma área que o gestor, por exemplo, ele possa consultar o DPO. Olha, estou com esse projeto aqui, vou precisar desses dados pessoais, faz sentido? Né? Eu estou atendendo o princípio da necessidade da LGPD? Então, mas é algo meio óbvio que infelizmente, né, não acontece. Não acontece. É você ter que colocar na cabeça das pessoas algo que deveria já ser feito, né? Por exemplo, você vai criar um condomínio, não, você vai subir um prédio, né? A segurança entra tanto no aspecto de segurança de invasão, como no segurança das vidas das pessoas. Então, você vai fazer um projeto de engenharia sem um engenheiro, sem um projeto garantindo que aquele prédio vai ficar de pé. Isso não pode acontecer, né? A pessoa já fala, isso é inaceitável. A questão de você criar um sistema que você coleta dados das pessoas e não já projeta ele com a segurança que esses dados não vão poder ser acessados por terceiros de forma indevida, é uma responsabilidade gigantesca. E, né, a pessoa meio que se finge de cego, né? Para reduzir custos, eu tenho que contratar um especialista para fazer isso, aí o custo do projeto fica maior, do sistema. Não, isso tem que ser, até uma questão de consciência social. Justamente, vai sempre voltar nessa questão. Bem, legal, pessoal. Obrigado, acho que a gente conseguiu falar sobre muita coisa interessante, já deu para ajudar o pessoal que está assistindo a gente de diversas perspectivas diferentes, né? Acho que primeiro, que eu acho que o principal, né, que é a questão da cultura, que é a conscientização, que eu acho que tem que ser para o público em geral, independente de qual segmento que você trabalha, se você é um estudante, é importante cada pessoa física ter a noção da importância do que é você ter privacidade sobre os seus próprios dados, até para você exigir isso das empresas, dos sistemas, dos aplicativos aí que você utiliza. Deu a visão para os empresários da importância disso dentro das suas empresas, que você tem que se preocupar. Se você está adiando, uma hora a conta chega, você está assumindo um risco, então a gente, né, recomenda bastante que você se preocupe com isso, e aí a gente tem algumas dicas de como fazer isso da melhor forma. E para os profissionais, né, acho que muito do nosso público quer crescer profissionalmente, quer uma carreira que realmente tenha uma ascensão, e é uma área que está crescendo cada vez mais, e vocês, né, são exemplos clássicos, claros disso, como 2 profissionais de sucesso nesse mesmo segmento, né, Doutor Jean, desculpa, mas fala da antiga geração, eu te coloco muito, velho, mas, né, que tá desde o início ali, mas da nova geração também, que novos profissionais que estão se especializando. O Thiago não fala novo entre aspas, né, que 5 anos o cara já é mais especialista do que muita gente que eu conheço. É novo só na idade, né? Já tem 20 certificação aí no assunto, mas é isso, é correr atrás, buscar conhecimento para poder crescer. E aí, aproveitando esse gancho, Thiago, eu queria que você desse uma dica pro pessoal que tá assistindo a gente, que quer crescer profissionalmente, seja, né, dentro dessa carreira ou não, quais recomendações que você dá aí com todo o seu aprendizado aí da sua trajetória profissional? Não ficar preso na graduação, na faculdade, fazer só a faculdade. Você tem que buscar coisa para adicionar, para agregar. Então, curso, certificação, né? Estudar e procurar
outras maneiras de você aprender a adquirir mais conhecimento sem ser aquilo que você está vendo na sua faculdade, né? Por exemplo, no direito, eu nunca ouvi falar de tecnologia. Então, eu fui buscar tecnologia fora, barato, em né? outros cursos. Aí que eu consegui juntar essas duas matérias e ingressar na área. É engraçado que até ainda hoje, né, o curso de Direito, por mais que a área, a gente já está claro a importância da área do Direito Digital, né, já tem diversos profissionais na área né, que estão conseguindo crescer profissionalmente, ganhando bem, né, mas ainda não está quando você faz um curso de Direito, ainda não está na grade básica? Não, mas está prestes a entrar. Já é uma determinação da OAB, né, que agora também a gente aprende sobre Direito Digital. Então você vê que, né, realmente é uma tendência, né? Sim, é uma tendência. Toda profissão, né? Eu acho que a tendência é caminhar com a tecnologia. Aqui não caminhar vai ficar para trás. Eu acho que ainda as pessoas vão ser substituídas por máquinas, por computadores, né? Tem que ter alguém por trás para fazer essa que nem o exemplo que eu dei no começo, né? O marketing agora já também é totalmente digital. Uhum. O financeiro, você tem que saber mexer no RP. A área de vendas, tem que saber mexer no CRM, né? A tecnologia, né, tá entrelaçada com essas profissões. Agora, Dr. Janso, eu queria o seu da mesma forma, você deu... Aí assistam o episódio dele anterior, eu quero que seja mais diferente. Não sei se você lembra ainda, mas a principal dica aí para os novos profissionais aí, qual caminho eles devem traçar, qual dica que você dá para eles crescerem aí. Primeiro eu quero mencionar que o Thiago ele foi picado aí pelo mosquito da privacidade e proteção de dados, da tecnologia. Ele vê que ele é um apaixonado pelo tema, né? E para essa geração, acho que o tempo corre um pouco mais rápido, né? Eu acho que cada ano, para eles, são 3 anos de experiência, né? Então, certamente... eu acho que o caminho que ele trilhou de procurar se aprofundar nas questões relacionadas à tecnologia, né? Sair dessa caixinha do direito, eu acho que é um caminho. Buscar certificações, que eu sei que não é fácil, né? É bem desafiador, porque precisa conhecer um pouco de segurança da informação e outras questões, né? Mas eu acho que aproveitar das oportunidades de beber de outras fontes, né? Tecnologia, segurança da informação, governança, porque é um tema que ele... é por excelência multidisciplinar. Então, não basta ser advogado, tem que buscar conhecimento de outras áreas. E o mesmo eu digo para os profissionais da área de tecnologia da informação. E esse movimento, eu disse lá no episódio anterior também, está acontecendo, né? É muito comum profissionais da área de jurídica buscando especialização ou até mesmo graduação na área de tecnologia e segurança da informação. Inclusive, eu estou finalizando uma pós agora na área de segurança da informação, na parte de gestão, e profissionais da área de TI e segurança da informação buscando graduação na área do direito. Olha que interessante esse movimento. Em razão da multidisciplinaridade do tema. Então, assim, é uma área nova dentro do cenário brasileiro. Acho que tem muita coisa para acontecer, né? Muitas águas vão rolar. Acho que isso vai gerar muitas oportunidades para profissionais, né? Mas acho que o caminho é ser curioso, buscar conhecimento, né? Sair um pouco da caixinha, pensar diferente, porque a LGPD, em razão... vou falar até proteção de dados e privacidade, em razão dessa característica de diferencial competitivo, então as empresas vão procurar estratégias para poder viabilizar os seus modelos de negócio. Então você tem um projeto que envolve, por exemplo, inteligência artificial, um grande volume de dados. Para validar esse projeto, você tem que buscar um profissional que vai te dar a segurança jurídica e da informação para você poder colocar o seu produto no mercado, que ele vai ser justamente... Não vai ferir nenhuma lei. Então, assim, vai se tornar um diferencial competitivo. Então, o profissional que é especializado, né, ele vai fazer a diferença no mercado, justamente por isso, porque ele vai encontrar uma solução para um problema, né, para uma necessidade atual das organizações. Então, eu acho que essa é a minha dica nesse sentido. Dica de ouro e, né, de 2 pessoas que seguiram esse caminho e, né, são exemplos vivos aí, que realmente é um mercado em ascensão, que tem muita oportunidade de mercado. Pessoal, brigadão, foi uma honra ter falado com vocês aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Thiago, pela primeira vez aí. Espero que você volte em breve. E Dr. Jean, que já é da casa, obrigado aí por ter vindo aqui novamente. Obrigado mesmo. Se quiser dar um último tchau aí, pessoal. Novamente agradecer, né, Thiago, pelo convite, pela oportunidade de trocarmos experiência, né, que eu sempre aprendo também, conversando com o Thiago também, que está imerso no tema aí, tem bastante conhecimento. Conheci o Thiago hoje, o Dr. Thiago hoje, que demonstrou bastante experiência. Agradeço aqui pela oportunidade de podermos trocar aqui figurinha, compartilhar a experiência.
Bom, eu que agradeço. Até ontem assisti o podcast do Dr. Jean, assisti umas 2 vezes. Vou ficar ali. Eu não tava entendendo, né? Eu preciso Porque eu não tava assistir. entendendo, então se tu... É que era, né, foi na época que não tinha estúdio e tal, foi mais roots, mas o conteúdo é tão bom que o Dr. Jean Excelente. sempre dá uma aula aí, um show. Aprendi muito hoje, então tive a oportunidade de conhecer, almoçar, conversar e tenho certeza que, né, quero ter como colega, quero aprender bastante ainda. Vamos aprender juntos, né? Tanto quanto o Thiago, e agradeço a participação. Obrigado, Thiago. Obrigado por o monte de insights e conhecimento aí que você compartilhou com a gente, com o pessoal que está assistindo, tá? Pessoal, obrigadão, é isso. Bem, como eu sou também da área, né, sou um sócio da Athena Security, que é a empresa especializada em segurança da informação e privacidade de dados. A gente dá consultoria para outras empresas para prestar esse tipo de serviço. Então, se você tiver com dúvida no tema, entre em contato com a gente, entre em contato no nosso Instagram, entre em contato no nosso site, athenasecurity.com.br. Mas se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal aí, dá um like, compartilha aí com seus amigos, né, para eles também saberem aí desse conteúdo tão valioso que pode ajudar muitas pessoas. E para você que está em dúvida de qual carreira seguir, é uma oportunidade extremamente interessante aí para você conseguir, né, explorar essa oportunidade de mercado e crescer profissionalmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo Athena Podcast. Até mais, um abraço.